O tema de hoje eu recebo que vai encontrar lugar no teu coração, é um tema delicado, a graça e a família. A graça e a família? Que tema, eu nunca tinha ouvido falar desse, eu falei, eu também não. É um tema importante, é um tema que vai mexer um pouquinho com a gente em relação a vários assuntos, porque em Hebreus capítulo 12, verso 9, a Bíblia diz que Deus é Espírito e Pai dos Espíritos. Então, nós somos espíritos, ok? Só que nós estamos vestidos por um corpo. E esse corpo foi preparado desde antemão por Deus, essa predestinação, para a gente viver nessa terra. Quantos gostam do corpo que tem? Se você não gosta, eu tenho uma notícia para você. Azar o teu, porque você vai ter que viver com ele até o dia que morrer. Então, temos que entender o assunto aí, como é que a gente vai lidar com esse negócio. Porque nosso corpo é diferente. Homem, mulher e tal. Por que deu esse negócio todo aí? Bom, em primeiro lugar, eu queria te dizer, abençoado, que a família sempre foi um projeto de Deus. Você conhece esse título por aí, Família, Projeto de Deus, e é verdade. Ouvir tudo e retém o que é bom. Família sempre foi um projeto de Deus. Você nasceu por causa de uma conjunção familiar. Mas você está aqui. Então a família, Deus projetou isso. Você sabe que o ventre da mulher é a porta do céu. O que é a porta do céu? É onde a gente entra aqui nesse reino chamado vida humana. Se você ficasse toda a vida em espírito, ninguém ia te ver. Mas você precisa desenvolver um chamado de Deus. Você é um santo. Diga, eu sou um santo. E um santo é alguém separado para algo. Ok? Nunca confunda o santo, que a gente fala aqui, com aquele santinho bem comportado que se popularizou na palavra santo. Ah, fulano é um santo. O que é um santo? É aquele que não quebra um prato. Não. Biblicamente, santo é separado para algo. Por Deus, hein? Ou seja, que Deus te separou para um trabalho, para alguma coisa. Para alguma coisa você serve aqui. Sabia disso? E novamente vou dizer, o meu papel aqui é que você se sinta importante nessa vida. Que esse mundo não seria o mesmo se você não estivesse aqui. Um aplauso a você, porque você é importante. Caramba! O homem é importante porque é um homem, a mulher é importante porque é uma mulher. As pessoas que professam sexos e gêneros diferentes são importantes também. Porque Deus está no controle de tudo, hein? Não se esqueça disso. Nunca. Existem coisas nessa vida que a gente não sabe explicar. Então não vamos classificar uma coisa que a gente mesmo não entende. Eu sou um pastor que quando alguém me pergunta alguma coisa da Bíblia que eu não sei, eu simplesmente digo, não sei. Não sou obrigado a saber tudo. Então tem coisa na vida que a gente não sabe, é melhor não. Gênesis 2:18. Isso aqui a gente sabe. Quem foi que inventou isso aí? Quem? Olha lá o que está escrito. Não é bom que o homem esteja só. Diz que Deus criou o homem e quando viu que o homem estava lá meio triste, por quê? Porque o leão tinha leoa. O hipopótamo tinha hipopótama. O elefante tinha elefanta. A girafa tinha o girafo. E o homem estava sozinho de bobeira. Devia estar meio triste, né? Aí Deus olhou e falou, isso não vai dar certo.
Não é bom que esse cara esteja sozinho, porque ele sozinho vai fazer besteira. É o que está escrito ali. Não é bom que o homem esteja só. E o que veio daí? Você já sabe. Deus criou a mulher. Quantas mulheres dizem aqui? Eu recebo. Bom, se não é bom que o homem esteja só e por isso Deus criou a mulher, significa que a mulher também foi criada para não estar só. Porque ela foi criada com um propósito. Pois bem, o homem não está só e a mulher também não está só. E aí a gente vê aí a explicação bíblica para o primeiro casal. Então eu queria dizer para você um detalhe. O detalhe aqui é que esse primeiro casal, Deus escolheu. Depois ele não se mete mais nisso. Quantos recebe? Porque às vezes as pessoas dizem, pastor, eu estou esperando um varão que o Senhor tem para mim. A notícia é, Deus mudou de sala. Ele fez essa aí, viu a confusão que deu e de repente resolveu não se meter mais nisso. Que silêncio, hein? Que bacana, sinal que você está recebendo a palavra. Então, depois disso aí, cada um escolhe o seu par. Mas tem uns critérios. Tem critério? Claro que tem. Quantos aqui já compraram um carro? Olha, todo mundo. Já comprou carro? Já. Você escolheu o carro? A cor do carro? Você entrou no carro? Ligou o carro? Escutou o barulho do motor do carro? Viu a cor do carro direitinho? Se o estofamento estava bonitinho, bacana. Certamente você viu algum carro que estava com estofamento ruim, tudo caindo, rasgado, uma cor que você não gosta, um tamanho de carro que você não, esse carro aí não vai ficar bom para mim e tal. Você escolheu um carro. Quantos aqui já escolheram roupa na loja? Você chega na loja e fala, pô, gostei daquela blusa. Mas quando você chega perto, você olha o material daquela roupa e fala, não gostei não, estava enganado e tal. Não é assim? Quando já escolheram um restaurante para ir comer? Eu gosto dali, vou ali. Então, ali. Aí na hora de casar, que é para a vida toda, a pessoa fecha os olhos antes e vai abrir os olhos só depois que casou. Obrigado. Quando na verdade é o contrário, né? Deve abrir bem os olhos antes e depois que casou, aí não adianta, é melhor fechar os olhos. Mas a família é um projeto de Deus abençoado. E a graça apoia a família. A graça, o evangelho da graça, vamos a 2 Coríntios 6,14 aí. Os critérios, alguns dos critérios, não vai dar tempo de falar tanto assim. Leia aí, pega tua Bíblia, anote isso. 2 Coríntios 6,14. Você que está sozinho, não sei se tem alguém solteiro. Tem alguém solteiro aqui? Homem, mulher? Ó, minha irmã está solteira. Olha lá, Cátia. Não vos unais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem uma pessoa que está iluminada nos olhos do entendimento e uma pessoa que não está iluminada nos olhos do entendimento? Vai dar errado. Quantos estão entendendo isso? Então, o Evangelho da Graça está dizendo que você deve olhar com atenção se você vai abrir uma empresa, por exemplo, e precisa de um sócio, e o sócio é daquele sócio que vai lá bater o tambor e pedir conselho para o preto velho. Nada contra o preto velho. Não estou falando de religião. Eu estou dizendo que enquanto você vai declarar e confessar aos anjos, orar ao Senhor e tal, ele vai lá na sexta-feira, na encruzilhada, fazer um despacho, porque aquela entidade diz que a empresa não está indo porque aquilo outro. Aí ele chega lá com aquilo, você vai se aborrecer com ele, ele vai se aborrecer contigo, e depois você vai, pastor, estou num problema danado. Qual é o problema, pessoal? É que eu tenho uma empresa. Uma empresa não é um problema, uma empresa é uma solução.
Mas é que eu tenho um sócio. Poxa, mas um sócio também não é um problema, é uma solução. Mas é que meu sócio, ele pratica outra fé. Olha, é. Aí você chama o sócio, vamos conversar. O abençoado falou que você é sócio dele, aí põe o sócio assim. Você pratica uma fé diferente dele? Ele diz, pratico. E há quanto tempo você pratica essa fé? Eu fui criado no lar espírita. Bem. Ô, abençoado, você sabia que ele era de outra? Sabia, pastor. Então, um abraço, chupa essa manga e eu não posso fazer nada por você. Nós estamos falando de casal, de casamento. A mulher sabe que o homem é de um jeito, ela é de outro jeito, mas sei lá porque sonhou, teve uma revelação que aquele ali, que Deus disse que aquele ali é o homem da vida dela, que aquela ali é a mulher da vida dele, e daqui a pouco está com um problema danado. Aí qual é o nosso costume? Vamos lá no pastor, perguntar se ele pode ajudar nós, se ele pode ajudar a gente. Pergunta, o pastor vai poder te ajudar? Vai? Só se ele dissesse para você, se divorcia. E qual é o pastor que vai dizer se divorcia? Eu não vou. Então, abençoado, ambos devem estar no mesmo espírito. Porque ambos devem estar... Pô, imagina eu, minha esposa, meu amor, a gente tem que... tem festa do Dia dos Pais na escola. Que hora é? 9 horas. Eu falei, então dá tempo da gente chegar lá na igreja às 10, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que levar papel toalha, tem que ver se tem água no bebedouro, tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que... Não, tá bom, eu sei onde tem o papel toalha mais barato, não sei o quê. Por quê? Porque somos do mesmo espírito, com E minúsculo, não? Comportamento, mesma prática. Mas imagina que minha esposa não esteja nem aí, esteja de outro espírito. Meu amor, eu não posso, sabe por quê? A gente tem que estar lá cedo, porque vai ter ensaio. Às 10 horas, o pessoal está chegando, a gente tem que estar lá, vamos levar alguma coisa para eles mastigarem, assim, não sei, alguma coisa. Tal, tudo bem, legal. Não, vai você, porque eu tenho outro compromisso. Isso vai dar problema. Porque não estaríamos no mesmo espírito. Aí, então, primeiro critério, não se submeta a um jugo desigual. Diga para quem está do teu lado aí, não se submeta a um jugo desigual. Não submeta, tenha calma. Por mais desesperado que você esteja para casar, por mais desesperada que você esteja para casar. Não, pastor, é que o homem está difícil. Tá mesmo. Eu tenho um pastor conhecido meu, que ele costuma dizer que o homem é uma raça em extinção, pior do que o mico-leão dourado. Os que existem estão em cativeiro. Disse também que casamento, como é que é? É a única prisão que te dá liberdade por mau comportamento. Casamento. Então, casamento não é coisa fácil. Segundo critério, escolha bem. Analise bem. Olhe bem. Viu, seu Carlos? Você que está aí, a gente tem essa intimidade quase que de pai a filho, com licença do Luiz, Jaleia. Julgue bem. É para a vida toda. Como é que são os cunhados? Como é que é a mãe dela? Eu sou você amanhã. 90% é por aí. Lembra que isso é para a vida toda. Depois de casado é difícil o pastor ajudar. Tenha paciência. Então, como o casamento não é coisa fácil, olha o que o apóstolo da graça falou. 1 Coríntios 7, verso 1, verso 2. Eu vou ler até o 9. Ali só vai aparecer 2 versos. 1 aos Coríntios, né? 7. Isso aí, ó. 1 aos Coríntios 7. Olha o que diz aí no verso 1. Quanto às coisas sobre as quais vocês me escreveram,
Parece que já estava dando rolo lá. Porque escreveram para o apóstolo alguma coisa. E o negócio devia estar tão sério que o apóstolo disse assim, ó, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Tá maluco o apóstolo Paulo, né? Sim ou quê? Sim ou não? Bom seria que o homem não tocasse em mulher? Diz o apóstolo Paulo. Bom seria. Mas Deus disse o quê? Não é bom que o homem esteja... Por isso é que ele falou seria. Seria. Disse ele. Por que Paulo disse que bom seria que o homem não tocasse em mulher? Porque depois que você casar, você vai perder o futebol do sábado. O churrasco com os amigos. Aquela quinta-feira à noite que você reúne com os colegas do trabalho e sai para tomar um chopp. Você vai ter alguém em casa te esperando, porque casamento é comunhão. Como é que vai fazer? Aí já é uma responsabilidade que você assumiu. E se você assumiu, é melhor cumprir. Concorda comigo? Porque isso agrada a Deus. Diga, eu sou livre para não assumir. Não é livre para bagunçar depois que assumir. Isso não é graça. Isso é bagunça. Isso não é o que a gente prega. Você é livre para recusar antes de assinar. Mas depois que você assinou, ai, ai, ai. Porém, por causa das fornicações, cada um tem a sua própria mulher e cada uma, porque isso estou falando aqui dos dois, do gênero, né? Cada uma tem o seu próprio marido. O apóstolo da graça está falando disso, tá? Eu pensei que em graça a gente podia dar uma viajada ali, depois passear no outro lado, porque eu sou livre, não me conheço segundo a carne. Graça não é isso não, abençoado. Está equivocado. Está equivocada se pensasse assim. Verso 3. Não está ali. Mas eu tenho aqui. Você deve ter a tua Bíblia aí. O marido cumpra com a mulher o dever conjugal. Ó. E também a mulher com o marido. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ih, caramba. Senão o marido. Quer dizer que eu tenho poder sobre o corpo da minha Margarita. A graça está dizendo no Evangelho. Nem tampouco o marido tem poder sobre o seu próprio corpo, senão quem tem poder sobre o meu corpo é a minha esposa. Você recebe essa palavra? É? Então faça bom uso. Verso 5. Não vos negueis uns ao outro, a não ser por algum tempo de consentimento mútuo, para se ocupar sossegadamente na oração, porque senão você vai estar, Senhor, e com pensamento em outras coisas, e tornai a juntar-se um com o outro, para que o seu adversário não vos tente por causa da incontinência. Incontinência você sabe o que é, né? É aquele desejo incontido da relação sexual, tanto do homem quanto da mulher. Uns têm mais, isso é corpo, o corpo que você está, é assim. Uns têm mais desejos, outros têm menos. Os solteiros se enganam, porque eles pensam que quando casar vão fazer sexo todo dia. E então é melhor você entrevistar um casado aí para você perguntar quantas vezes ele... Que você vai ver que não é bem assim que a banda toca. Mas, ó, Paulo sabia disso, hein? Aqui, ó. Cuidado onde você está pisando, porque casamento é um negócio tremendo, abençoado. É um negócio tremendo. E eu sou casamenteiro. Não fosse, não estaria casado. Verso 6, ó. Mas eu digo isso a vocês por via de concessão, tá ok? Não é mandamento. É uma orientação que o apóstolo está dando, não é mandamento.
É uma instrução, um cuidado. Sabe? Um cuidado. Porque ficaria muito chato, como já aconteceu. Estamos em graça, somos livres. E a mulher tem o seu marido. E de repente, o seu carro não está muito em dia. As coisas aí no seu corpo. Você não é aquela magrinha da televisão, seu cabelo não é aquele, sua aparência talvez não seja bem aquela, e você tem seu marido. Aí estamos em graça, somos livres, chega uma bonitinha, toda. Aí pega o teu marido e leva. Isso para uma congregação afeta. E Paulo estava cuidando disso. E o meu dever é cuidar disso também. Agora, livres? Livres nós somos. Que silêncio, estou ficando com medo. Eu acho que vocês vão me bater aqui, eu não sei. Verso 7, ó. Eu gostaria, muito melhor, que todos os homens fossem como eu. E Paulo era estranho. Fossem como eu. Porém, cada um tem o seu próprio dom de Deus. Um, na verdade, de um modo, e outro, na verdade, de outro modo. Digo, pois, aos solteiros e às viúvas, que bom seria que vocês ficassem quietinhos como eu. Quer dizer que Paulo não tinha mulher. Porém, se vocês não têm o dom de continência, diga comigo, continência é um dom. Tem pessoas que não precisam de mulher. Tem mulheres que não precisam de homem. E o Evangelho da Graça respeita você do jeito que você é. O Senhor é sábio. Ele não daria um evangelho onde uns ficassem preteridos em lugar de outros, onde uns que ficassem inferiorizados em lugar de outros. Não, senhor, não, senhora. Um aplauso ao Evangelho da Graça. De novo, verso 8. Digo, pois, aos solteiros e às viúvas que bom seria, se aguentar, se conseguir, ficar como eu. Mas, se não tiverem o dom de continência, casem-se, pois melhor é se casar do que estar se queimando. E esse queimando aí você interpreta. Claro, poxa, se chateando, correndo perigo, se aborrecendo, vivendo aventura aqui, outra aventura ali, um relacionamento aqui só para ter um relacionamento. Você não é obrigado a se relacionar com ninguém, se você não quiser. Diga, eu sou livre. Diga para quem está do teu lado, você também é livre. Só que se você casou, ferrou. O dela é dela, e o teu é nosso. Não, estou brincando. Mas cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tua vida necessita cuidado. Quer ver um outro cuidado? Aqui, ó. Hebreus 13, 4. Não confunda o Evangelho da Graça, porque afeta o teu crescimento e o crescimento da igreja. E o crescimento da congregação. Uma congregação é composta de famílias. O pai da Cleia e a mãe da Cleia, eles vieram aqui ver aonde é que a filha deles andava. Não foi? Eu vou lá ver onde é esse lugar que minha filha está. Quando chegou aqui, viu uma congregação saudável. Nós temos defeitos, viu? Muitos. Assim como vocês também têm. Entende? Só que aqui nós tratamos com a verdade, com sinceridade. O meu papel aqui é esse. Gostaria de estar aí sentado ouvindo, seria melhor. Mas esse é o papel que o Senhor me tem aqui para fazer. Olha aqui, ó. O matrimônio em graça é válido. Aqui tem abençoados que eu festejei a cerimônia deles do casamento. A reunião, os abençoados alugaram um salão de festa, fizeram uma festa bem bonita e me chamaram como pastor para ir lá ministrar e apresentar não a Deus, porque Deus já sabe desde antes da fundação do mundo com quem você vai casar. Eu fui apresentar aos convidados, aos padrinhos, à sociedade civil, aquela nova família que estava se formando ali. Me refiro a Ulisses e Viviane, por exemplo. Um aplauso a esse casal aí que está aí firme. Por quê? Porque para aqueles que desejam, para aqueles que têm essa intenção, para aqueles que pensam nisso aí, saiba você que aqui deve ser honrado o matrimônio entre vocês.
honroso seja o matrimônio entre todos vocês. E o leito sem mácula. Pastor, o que é leito sem mácula? Precisa traduzir isso aí? Se quiser, eu traduzo. Não colocar outro homem na tua cama. Não colocar outra mulher para se deitar contigo. Você tem que honrar aquela pessoinha que está do teu lado. E você vai ver por quê. Seja teu marido, seja tua esposa. Tem que honrar aquela pessoa ali. Porém, os fornicários e adúlteros, Paulo diz o quê? Eu vou excluir eles da igreja. Deus os julgará. Ou seja, isso não é comigo. O meu papel é até aquela ponto e vírgula lá. De instruir isso. Olha, abençoado, cuidado com isso, porque isso vai te trazer danos pra caramba. Muitos danos. Não é brincadeira, não. Isso aí. Então, a graça não anula o matrimônio. Muito pelo contrário. Ela honra. A graça estabelece a organização de uma família. Como é que se organiza uma família? Efésios 5. Olha aí. Como é que se organiza uma família? Verso 21, Efésios 5, 21. Ó. Submetei-vos uns aos outros no temor de Deus. Quantos se declaram submetidos aqui uns aos outros? Porque Paulo está falando para uma igreja. Ele vai falar para os maridos no outro verso. E para as mulheres depois. Mas ele está falando, submetei-vos uns aos outros no temor de Deus. Diga para quem está do teu lado aí, eu estou submetido a você em amor. Ok? Amor. Né? O verso 22, olha o que diz. Verso 22. Não está aí? Tá sim. 22 e 23. Não, tranquilo, cara. As casadas, quantas mulheres casadas tem aqui? Levantem a mão assim. E pouquinha. Não, eu sei. Ó, as casadas estejam sujeitas a seus próprios maridos como ao Senhor. Hoje em dia, a coisa está diferente. A gente tem que entender a evolução das coisas. Por exemplo, quando eu era criança, eu brincava de carrinho, como a gente não tinha dinheiro para comprar brinquedo, era uma latinha de sardinha que a gente furava, botava um prego, cortava o cabo de vassoura assim, em 4 negocinhos assim, fatiazinha, furava ali, era a rodinha do carrinho, a gente brincava ali, volta e meia aparecia um carrinho de plástico, né? Essa era a nossa forma, brincava na rua, pegava chuva, pegava sol, furava o pé com prego, cortava no caco de vidro, fazia muita coisa. Ontem, a gente estava aqui colaborando, e estavam 3 crianças, 2 minhas e outra do Ulisses. E eles estavam ali atrás sentados jogando joguinho em silêncio, total. Um aqui, outro ali, outro ali. Eu parei e fiquei olhando assim, falei, essa turma é diferente. Quem está certo e quem está errado? Ninguém, abençoado. Isso é o mundo deles, é a época deles. Então tem que respeitar isso. Quantos concordam? Eles jamais vão brincar, eles jamais vão furar o pé com prego. Não sai nem na rua. Tudo branco, igual não pega sol, não pode fazer nada, não suja a mão, nada. Mas tem que respeitar porque isso é o de hoje. A gente está no 3º milênio, 2018. Quando a gente fala de que a mulher deve estar sujeita a seu próprio marido, a maioria das mulheres grita. É verdade ou é mentira? Porque agora tem o feminismo ao contrário, tem o feminicídio e machismo não sei de quê. É uma coisa doida. E a gente está no meio dessa sopa. Mas eu vou falar uma coisa para você. Gênesis 2,18 diz, não é bom que o homem esteja só. A mulher foi criada para estar ali. O homem foi criado para estar ali. Quando a gente fala que as casadas estejam sujeitas a seu próprio marido como ao Senhor, a maioria das mulheres pula, porque hoje em dia o homem não honra, não respeita e não admira a sua mulher. Qual é a mulher que vai se submeter a um cara desse? Então, quando você ouvir aqui,
sobre esse assunto, esqueça o cara da novela. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que o Senhor tem do seu coração para a gente. Agora, mulher, eu vou te dizer, se você tem um marido que de vez em quando chega em casa com uma flor, que de vez em quando te leva para sair, que de vez em quando te leva um café na cama, que te honra, te ama publicamente e te respeita, você não vai se submeter a esse homem? Porque isso é uma naturalidade da mulher, desde que o homem seja homem, e não esses calça frouxa que tem aí fora. Digo calça frouxa com toda a razão. Por quê? Porque não é fácil você manter uma mulher submetida em amor. Não é fácil não, abençoado. Muitas vezes você tem que abrir mão de coisas que você não gostaria de abrir mão. Você tem que calar a boca e ouvir ela falar, porque tem que admitir que às vezes ela está falando porque tem razão. Não, mas aí é a minha mulher que manda aqui, e aqui o macho sou eu, porque o marido é a cabeça. Não misture Bíblia com confusão, porque o marido é a cabeça, mas a cabeça tem que ser cabeça, porque senão bagunçou o coreto. Então, como ao Senhor, como é que o Senhor trata a sua igreja? A chutes e pontapés? Ou com carinho, paciência, perdão, calma? O Senhor é longânimo contigo? Quantas vezes você comete erro e o Senhor continua o mesmo? As mulheres estejam sujeitas ao seu marido como ao Senhor, desde que o marido se comporte como o Senhor se comportaria com a igreja. Verso 23 diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher. Se bem que nessa mudança que eu estava falando atualmente, hoje em dia, tem muita mulher aí fazendo papel mais bonito do que muito homem. Para vergonha nossa, eu digo. Sabia? Hoje é dia dos pais. Tem muita mulher por aí que é mais pai do que o pai que gerou o filho que ela teve. E não sei se você entendeu isso. Tem muita mulher aí. Um aplauso a essas mulheres também. Isso é outro caso. Isso aqui é para você se situar aí e se acomodar. Não é para se assustar, não. Porque o marido é a cabeça da mulher. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo. E ele é seu salvador. Ou seja, essa mulher que você casou, agora ela faz parte da sua carne, do seu corpo. Você tem que vestir ela, você tem que calçar ela, você tem que enfeitar ela, porque quem vai desfrutar dela é você, seu bobo. Você tem que cuidar dela da melhor maneira, adornar essa mulher, cuidar dela. Ele é seu salvador. Mas sabe o que a gente vê aí, nessa mudança que está aí? O cara está todo enrolado, está devendo a Raimundo e todo mundo. Aí está lá deitado no sofá. Aí chega o cobrador para tocar na porta. Plim! Aí olha assim, é o cobrador. Mulher, vai lá. Vai lá e diz que eu não estou. Ela até vai. Ela vai. Entendeu? Ela vai. Só que isso aí é um tijolinho na construção que ela está construindo aqui, Ela vai. Aí o apóstolo Paulo fala a Timóteo assim: aquele que não provê para os seus negou a fé e é pior do que os incrédulos. Ele fala isso para o pastor Timóteo. O homem que não trabalha para sustentar sua casa negou a fé e é pior do que os incrédulos. Está escrito na graça, hein? Você nunca tinha ouvido isso, né? Mas está escrito. Aí o cara está lá vendo. Ele vê Fátima Bernardi, ele vê Globo Esporte, ele vê Jornal Hoje, ele vê Vale a Pena Ver de Novo, ele vê não sei o quê, ele vê vídeo show, você vê, né? Vídeo show, vídeo show, né? Ele vê tudo.
E as contas só chegando. A mulher, ela está lá quietinha, mas ela está vendo. Aí aparece uma oportunidade para ela sair e trabalhar, ela vai. E ganha. E se prepara, porque a mulher é muito mais ativa do que os homens. Por isso que ela vive mais, em média, 7 anos do que a gente. Eu recebo que esse não é meu caso. Ela vai, aí estuda, se prepara, faz um cursinho, não sei o quê. E o bobão está lá, vendo Ana Maria Braga. Nada contra, por favor. Mas em lugar de estar fazendo alguma coisa, sendo cabeça. E depois ele quer ser... Não, eu vou no futebol. Não, peraí. Você tem que ficar com as crianças porque eu tenho que sair para trabalhar. Não, porque aqui eu sou o cabeça. O pastor falou que o marido é o cabeça da mulher. Eu estou falando isso? Não. Estou falando isso não, Bessa. Estou falando outra coisa totalmente diferente. Aí a mulher está juntando isso e o cara está lá deitado. Daqui a pouco, ela está no trabalho e chega em casa, é só maltrato. Aí no outro dia ela vai trabalhar. Aí tem a hora do almoço, a hora do lanche. Tem sempre um colega que o diabo bota. É o que eles dizem. Ele diz que é o diabo. Eu acredito que o diabo, se estivesse vivo, estaria escondido, envergonhado. Fala assim, nem eu seria capaz de fazer tanta burrice assim. Se ele estivesse vivo. Aí está na hora do almoço, aí ela está triste, ele, ô colega, estou vendo você calada hoje, você está triste. É que hoje é meu aniversário. Poxa, você devia estar alegre. Teu aniversário, né? Vai ter bolo, vamos cantar parabéns. Por que você está triste? É que meu marido, poxa, ele... Levantei, ele nem lembrou. Dormindo estava, roncando ficou. Nem lembrou de mim. Não lembrou de você, não. Como é que pode? Se eu tivesse uma mulher igual a você, olha, eu te levaria para jantar, já teria acordado você com um presente, com um carinho e tal. E começa aquele tererê, a historinha do rato azul. Aí a mulher fica quase virando os olhinhos, só dele falar. A mulher gosta de carinho. É ou não é? Todo mundo gosta de carinho, mas a mulher foi criada para ser acariciada mais do que o homem. O homem é um pouco diferente, respeitamos isso, entendemos isso, mas a mulher foi criada para outra coisa, né? Aí, no outro dia, ela já vai trabalhar com aquela roupa mais... Por quê? Porque ela vai ter hora do almoço, que coincide com aquele colega que falou ontem aquele negócio bacana que ela não ouvia faz tempo do marido. Certo? E você já sabe qual é o risco que essa família está correndo. Aí depois, o pastor é crente, o marido é crente, né? Porque crente é que tem essa coisa, espera no Senhor, irmão. Espera a cobertura. Aqui, antigamente era assim, não, eu declaro a cobertura aí. Eu não vou sair para procurar trabalho, não. Eu declaro cobertura na minha mulher, nos meus filhos. Tá? Você vai declarando a cobertura e daqui a pouco o Ricardão é que vai dar a cobertura. Entendeu? Aí o cara chega lá para o pastor, um gabinete pastoral aqui. Pois não, irmão, o que houve? O inimigo está furioso com o meu casamento. Por quê? Porque minha mulher está me traindo. Claro, um cara desse é um banana. Um homem assim pode ser chamado de cabeça do casal? Não. Ele vai ter outra cabeça. Diferente. O verso 24, Cléia. Então, como a igreja está sujeita a Cristo, eu não estaria falando desse tema se ele não tivesse no meu coração, ó. Já, ó, fala isso, hein? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu sei o que está acontecendo na minha casa. Mas Deus sabe do que sua igreja precisa ouvir. E não podemos voltar ao legalismo. Estamos falando de graça. Salvo sempre. Não misture isso com salvação espiritual. Isso é salvação diária. Quantos querem ter um relacionamento bom? Um casamento bom, um namoro bom, um conhecido bacana? Que as pessoas vão ficando mais velhas e não admitem. Fulano é meu namorado. Não, é meu companheiro. Já tem, né?
Então, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas estejam sujeitas a seus maridos em quê? Em tudo. Em tudo? Em tudo. Quantas mulheres recebem estar sujeitas a seus maridos em tudo? Levanta a mão assim. Eu sei o que você está pensando. Desde que o meu marido me trate como Cristo trata a igreja. Mas é exatamente isso que a gente está falando. Em tudo. Verso 25. Maridos, por favor, né? Amai vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. E agora? Amai vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Uma vez salvo, se nós formos infiéis, ele permanece, porque não pode negar-se a si mesmo. Assim é Cristo contigo? Você é capaz de tratar a tua mulher assim? Só que se você a ama, a respeita, a trata com dignidade e a honra, ela jamais vai te trair. Porque ela foi criada para ser a tua ajuda idônea. Para ela ser tua ajuda idônea, esse matrimônio tem que ter um objetivo, uma meta, um trabalho, uma guia. Porque só se pode ajudar àquele que tem alguma coisa para fazer. Mas se eu sou um marido relapso, não tenho compromisso com nada, não trabalho, não busco isso e nem aquilo, a minha esposa vai ser ajuda idônea de quê? Da vagabundagem? Não existe. Para ser ajuda idônea tem que ter o que fazer. E quem é o cabeça que tem que puxar isso? Quantos homens aqui podem dizer, sou eu? Viu como é que falam baixinho? Abençoado, para casar tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter. Mas você foi preparado para isso. Assim como a mulher grávida, não é doença. Gravidez não é enfermidade. A mulher foi preparada para isso. Tem que ser respeitada? Tem. Mesmo quando ela não estava grávida, tem que ser respeitada da mesma maneira. Então, isso aí não é forte demais para o homem, porque o homem foi preparado por Deus para isso. E a mulher? A mulher foi preparada por Deus para estar sujeita às coisas do homem. Mas por que isso não acontece, pastor? Porque existe desordem em todo tipo de lugar que você vê aí, por aí. E essa desordem entrou dentro das famílias. Abençoado, uma igreja é formada por famílias. Se as famílias são fortes dentro do conceito da graça, a igreja será forte. Se as famílias são fracas, a igreja será fraca. Porque uma igreja é formada por famílias. Quantos aqui fazem parte de uma família qualquer? Talvez a tua família não esteja toda aqui, mas você faz parte de uma família. A igreja é formada por família, sim. Então, esse texto aí, não precisa nem de interpretação. O problema é que as coisas se desvirtuaram tanto que quando você toca nesse assunto, você fere a susceptibilidade das pessoas. Por exemplo, quando você diz à mulher, a mulher tem que estar submetida ao marido. A mulher acha que isso é ser menor. Porque é isso que aquela feminista lá fora falou, que a mulher agora tem que estar empoderada. Infeliz, mas empoderada. Sozinha, triste, querendo casar, né? Porque respeita o dom de continência. Por favor, cada coisa é uma coisa. Mas tem pessoas que com isso afugentam aqueles que poderiam estar ali chovendo nessa horta. Então, há homens difíceis. Por quê? Porque tem dificuldade de se colocar na sua posição de homem, de pai.
Eu tenho 2 filhos, eles têm que ter uma referência minha. E se eles me veem tratando as coisas de qualquer jeito, o que você acha que ele vai fazer amanhã? É a mesma coisa. Ele foi o que ele aprendeu. Porque o tempo hoje com as crianças é pequeno. O que diz a Bíblia? Olha outra coisa que está acontecendo com as famílias. Para você prestar atenção nisso e me ajudar nisso. Não é legalismo, não. É coisa séria. A Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Não está falando de você levar o menino para a escola dominical, não. Está falando para você ensinar o teu filho, pai e mãe, homem e mulher. Quantos recebem essa palavra? Você sabe que a idade de uma criança se formar na sua, mais ou menos, personalidade ou caráter, não sei o quê, é até os 7 anos de idade. Quando chega aos 7, ele já está formadinho no seu corpo. Estamos falando de corpo, né? De salvação diária. Pois bem, hoje em dia a coisa está tão veloz que a maioria dos pais pegamos nossos bebezinhos de colo ainda, que não sabe nem mamar no peito direito, e colocamos eles na creche. Então essa criança começa a crescer naquele ali, os que não vão nessa idade vão aos 3 anos de idade, e aquela escola começa a passar aqueles conceitos lá para o teu filho, e você só chega em casa às 8 horas da noite, tua esposa também, porque tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para fazer não sei o quê. Às vezes nem precisa tanto assim. E aí não cria o filho no caminho que ele deve andar. E o filho vai andar no caminho que aquela creche ensinou, que aquela escola ensinou. Quais são as tendências lá daquela escola? Quais são as tendências daqueles professores ou professoras? Quais são? Aí quando cresce, não ensinou no caminho que você tem como referência na tua casa, aí fica, esse menino é tão diferente da gente, puxa vida, ele está reagindo de outra forma e tal. Claro, porque naquela época que ele tinha que ser ensinado ali, você estava trabalhando, ganhando muito dinheiro. O negócio é sério, hein? Casar, o apóstolo Paulo falou em quem? 1 Coríntios 7:1. Olha, seria bom que você não entrasse nessa furada. Mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, da mesma maneira, tem mulheres difíceis também. Tem mulher difícil, abençoada. Ô Senhor, tem misericórdia dessa vida. Tem mulher complicada. Quantos concordam que tem mulher complicada? Eu concordo. Você concorda, Léo, que tem mulher complicada? Tem. Todos nós temos nossas coisas abençoadas. A gente tem que admitir isso. Nós não estamos aqui brincando. Você não veio aqui perder tempo. Você veio aqui para um seminário de graça. E o tema é a graça e as famílias. Aqui. Então, tem mulher complicada pra caramba. Tem mulher que você não consegue tirar a mente dela desse conceito equivocado que está aí fora. Está equivocado porque não dá certo. Se tivesse correto, teria dado certo. Mas como não está certo, não está dando certo, está dando nessa confusão toda que está aí fora, fica muito fácil julgar que isso está errado. Mas é muito difícil, algumas mulheres sofreram tanto, que é difícil você pegar a mentezinha da abençoada e colocar em Cristo. Ó, em Cristo é assim, como o pastor Pedro Kelly está falando aqui. Nos conceitos da Rede Globo, aí é outra coisa. Agora, se você quer tua família sã, você quer desfrutar da tua esposa de você, os teus filhos, as coisas assim, então tem que observar alguns detalhes aqui, em graça. Né? Então o apóstolo Paulo, para encerrar agora, falou muito a esse respeito, e o que você percebeu aí, vá buscar depois em casa, que eu não vou ler a Bíblia toda para você, né? O apóstolo fala sobre isso, mas honroso seja entre todos nós o matrimônio. Depois que você está casado, aí tem que ter um cuidado diferente. Provérbios 14:1. Tem mulher complicada, difícil. A gente admite isso. E ela, nas suas complicações, ela não vê. E às vezes ela está destruindo a casa. Com as suas próprias mãos. Não é o diabo,
diabo foi destruído. Ele deixou o que em nós? A carne. Talvez hoje você esteja conhecendo um pouquinho mais desse inimigo aqui. Que a gente dorme com ele e acorda com ele todo dia e de repente nem sabe que dorme e acorda com ele. A mulher, para edificar a casa, ela tem que estar ao lado do homem. Quantos já brincaram de cabo de guerra? Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Não é? Então você puxa para um lado e a mulher puxa para o outro. O menino fala assim: mamãe, deixa eu fazer não sei o que, não sei o que. E sua mãe: não, meu filho, por isso, por isso, por isso, por isso. O menino não é bobo, ele é inteligente, ele... Papai, deixa eu fazer isso com aquilo, com aquilo. E o pai, pai está no Facebook, está no WhatsApp, está na internet, sei lá o que ele está. Vai, filho, pode ir. Então isso, é um cabo de guerra, certo? Isso chega a um tal ponto que depois ninguém segura. Então eu queria falar aqui um momento sobre para as mulheres especificamente. Abençoado. Mulher. Quantas mulheres aqui podem dizer um glória a Deus bem alto? Olhe bem o lar que você tem em casa. Olhe bem o marido que você tem em casa. Escute de novo esse tema que o pastor falou. E não derrube você mesmo a tua casa. Porque depois, estamos em graça, você não vai poder nem botar a culpa no diabo. Porque o diabo foi destruído. E agora, quem está destruindo? Você. Sem se dar conta. Você recebe? Podemos ir embora? Não sem antes louvar o Senhor? Então a minha função hoje aqui como apóstolo do ministério foi a família e a graça. Eu recebo que essa palavra encontre lugar no teu coração e que você possa desfrutar do que foi dito com calma, com sabedoria, com inteligência, porque ninguém quer viver mal. Quantos aqui querem viver bem? Com sua esposa ou seu marido? Não é bom? Então vamos tratar esse assunto, abençoado. Porque o nosso ministério está só começando. Eu confesso um ministério forte, podendo acolher as pessoas, porque as pessoas por aí fora não têm onde ser acolhidas. Elas virão para cá. E eu conto com você para receber todo aquele que entrar por essa porta aí para dentro. Você recebe? Vão entrar pessoas tristes, feridas, maltratadas, defraudadas, irrespeitadas. E eu confesso que nós, todos, vamos pastorear todas essas vidas aí com uma palavra de sabedoria para cada uma delas. Você recebe? Pode dar um aplauso ao Senhor nesse momento? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.